depois do trabalho já feito, de toda a gravação, todo o período de gravação e tal, eu fiquei encantado com o trabalho do Flávio na pós-produção. O cuidado que ele teve, os efeitos que ele colocou. Quem assistiu os 4 episódios do Nômade 7 deve pensar assim, quando nós falamos em efeitos especiais, você fala, tem muito pouco, né? Na verdade, todos os episódios tiveram muitos efeitos especiais. São os efeitos especiais que a gente chama assim de aqueles que, quando funcionam, você não percebe. Eu fiquei bem surpreso. Não que eu não esperava a qualidade, eu já tinha visto o Onda Zero antes e confiava no trabalho do Langoni. Eu fiquei realmente bem surpreso com a qualidade do projeto. De longe, o trabalho mais bem produzido que eu já trabalhei na minha vida, tanto em termos de produção como de pós-produção. Eu tive que contar muito com a pós-produção, porque no momento em que você não tem os recursos no set, você tem que resolver esses problemas na pós-produção. Um dos problemas que, quando isso aconteceu, e eu pensei que fosse ser o maior dos problemas, eu até me enganei porque veio problema pior depois, foi quando nós fomos gravar na Fiocruz, que nós tínhamos conseguido o set de locação. Um dos atores que fazia um dos traficantes, ele era o motorista dos traficantes, ele já tinha gravado a cena do depósito dos contêineres e aparecia dirigindo, então não tinha como regravar, ele não pôde ir nesses dias. E nós já estávamos lá, então não tínhamos como voltar atrás, não tínhamos como adiar aquela situação. E rodamos com o dublê, que era o próprio dono do carro, né? A gente usou o dono do carro, que foi usado na cena da perseguição, e apelou para pós-produção para fazer o motorista ficar presente na cena. Você precisa de uma cena de chuva e você, em teoria, iria usar um carro-pipa para molhar todo o chão, como nós fizemos até no teaser, que nós projetamos com o carro-pipa a água para o alto e fazer a chuva e tal. Isso assim, era o ideal. Só que o set dos containers, na verdade, era um depósito enorme, com muitos containers, um espaço enorme. Não tínhamos como molhar tudo aquilo. Se a gente começasse a molhar lá no canto, ia estar seco aqui nessa ponta. Então, assim, nós tivemos que rodar com tudo sequinho mesmo e resolver na pós-produção. Nós chegamos a usar alguns efeitos visuais, aqueles que a gente faz na hora, né? Usamos uma bombinha desse tamanho assim, botávamos água e molhávamos o carro para que o carro pudesse ficar úmido, que é uma coisa que não era necessário fazer na pós-produção. Então, aí percebemos que aquilo dava um pouquinho de chuva. Se a gente apontasse para o alto assim, gerava no brilho da luz uma chuva. Aí rodamos todos satisfeitos, aquela abertura do porta-mala na hora que os traficantes iam pegar o Daniel. Só que depois, quando fomos ver o resultado final, a chuva estava fazendo uma curvinha, né? Porque a gente bota a luz, joga a chuva para o alto e ela começa a cair. Só que pegou a curvinha que ela faz e atrás da cabeça do Cezinha, que era um dos traficantes, tinha uma bandeira brasileira rasgada, balançando assim, que parecia, sei lá, a aura do
do Cezinha. Então, também tivemos que resolver esse problema na pós-produção. Como não tínhamos continuista, cada um tinha que ajudar da melhor forma que podia. Nós contávamos com a ajuda dos próprios atores, da produção, cada um. A gente tentava lembrar o máximo possível, mas o continuista é uma profissão extremamente necessária no set. Porque por mais que a gente tente se lembrar dos detalhes, pegue um frame para mandar, a gente acaba falhando. Então todos que tentaram ajudar, os próprios atores tentando manter o cabelo, a barba, da mesma forma, eles acabam não conseguindo e a gente também não consegue gerenciar isso. E foi o que aconteceu com o Bowser. Ele estava com a barba cerrada quando foi gravar a primeira cena, e depois, quando nós fomos gravar as cenas que na verdade aconteceriam antes dessa, ele estava com a barba maior. Quando nós montamos, ele apareceu inicialmente no estacionamento da faculdade com uma barba grande, e quando chegou na hora dos containers, parecia que estava sem barba. E lá foi pós-produção e efeitos especiais. Eu sei que seu pai tem dinheiro. E eu sei que você vai pagar. Eu sei que vai. Você e seu papai vão pagar com o que vocês têm de mais precioso. Na cena que Daniel morre, seria fácil molhar o chão e não necessitaria de efeitos especiais. Só que quando nós fomos rodar essa cena, já estava quase amanhecendo, nós tivemos que correr assim, tipo, vambora, sabe, correndo do sol, parecíamos vampiros, que a gente não podia ser afetado pelo sol, que ia acabar com tudo, e só tínhamos esse dia para rodar nessa locação. Então rodamos com chão seco, sem a chuva, com o Daniel morrendo lá e colocamos em pós-produção. E não ficou só nisso. Na parte que os traficantes saem andando, também foi em final de madrugada. E até o Rodrigo, que ficou na câmera, fez a fotografia, ele não tinha mais tempo de montar tripé nem nada. Ele se jogou no canto assim e rodou a cena e a gente se garantiu na pós-produção. Nós deixamos os planos de localização por último, né? Porque nós não necessitaríamos dos atores e talvez nem de equipe, seria uma coisa mais fácil que eu mesmo poderia rodar. Mas eu não pude rodar isso no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já estava numa situação de muito perigo, né? Hoje a gente colocar um equipamento na rua para rodar nas ruas do Rio de Janeiro é quase pedir para ser assaltado. Então, nós optamos por rodar em Friburgo, né? Porque Friburgo nós já conhecíamos alguma coisa, já tínhamos rodado a cena do interior da casa dos pais do Daniel em Friburgo. A Lívia, que é a produtora, ela é de Friburgo. Aí conversamos com o secretário de Cultura de Friburgo, que é o Marcos Marins, ele nos ajudou, deu o maior apoio, e nós pudemos rodar as cenas de localização que faltava em Friburgo. No caso do restaurante Manjericão que nós rodamos, ele era em Niterói e ele tinha janelas panorâmicas, mas o exterior do restaurante não combinava com a nossa necessidade de cena. Então nós encontramos em Friburgo uma loja de móveis que representaria bem, ela tinha uma janela muito semelhante àquela do restaurante. Só que nós tínhamos que adaptar aquela rua e aquela loja à cidade grande. Então, e fora que era uma cena de chuva, né? Era uma cena diurna de chuva. E tinha previsão de chuva para aquele dia. Nós ficamos lá aguardando a chuva chegar, mas São Pedro também faltou nas gravações. E nós tivemos que rodar sem chuva e lá foi efeitos especiais.
muito bom, assim. Eu acho que eu cresci bastante como ator tendo essa experiência de ter que... vamos gravar daqui a 3 dias e não tá preparado para isso por conta de outros trabalhos. E vamos gravar, vamos fazer. E fazer a coisa acontecer independente das outras coisas. Como as cenas da sala de aula foram rodadas em 2 semanas, uma semana num mês e a outra semana no mês seguinte, tiveram takes da mesma cena que foram feitos com 1 mês de diferença. Então, não dava pra gente prever todos os detalhes. Assim, não, dificuldade teve porque, conta assim, cabelo. Às vezes, como era esse esquema de gravar, vamos gravar daqui a 2 dias, ou então vamos gravar tal dia. E aí, às vezes, tinha o cabelo estava cortado numa cena e dava continuidade da cena, o cabelo já estava maior. E foi o que aconteceu. Eu tinha um plano aberto que o Felipe entrava na sala, né, o Daniel, o personagem do Daniel entrava na sala com o cabelo cortadinho, batidinho, e quando partia para o plano fechado, ele estava com o cabelo maior e estava visível nessa troca de câmera, nessa troca de plano, né? Então tivemos que fazer um corte de cabelo digital. E lá vai efeitos especiais. Atualmente usa-se muito o recurso do chroma key. Chroma key é quando a gente coloca uma tela azul ou verde no background atrás para substituir por outra imagem. E nós precisamos disso porque a previsão para o apartamento do Daniel é que fosse um apartamento de cobertura e que seria do alto da cidade, que ele pudesse ver tudo e tal, que desse glamour para a situação, já que ele é filho de família rica. Só que só quem é filho de família rica é o Daniel, o personagem, nós não. E ele conseguiu transformar a Barra em um outro lugar, né? Porque não parece Barra da Tijuca ali, o ponto que ele pegou, enfim. Então, nós tivemos que gravar na Barra, num salão gourmet. Tem sofá, tem cozinha, tem tudo, só que ele fica no térreo, né? Então tivemos que colocar a tela verde e compor a situação, fazer parecer que esse térreo estava lá no 25º andar. Ainda no set do apartamento do Daniel, nós tínhamos várias cenas para rodar lá, algumas diurnas, outras noturnas, mas nós tínhamos pago somente uma diária naquele salão gourmet, então tínhamos que rodar tudo no mesmo dia. E as cenas diurnas acabaram gastando mais tempo do que prevíamos e entramos um pouquinho na noite. E tivemos que converter algumas gravações que fizemos à noite para parecer que elas foram feitas durante o dia e casar com as cenas que a gente fez durante o dia. Um efeito que nós usamos, que é substituir a tela do computador, apesar de ser uma coisa relativamente comum, fazer essa substituição na pós-produção, muita gente se pergunta, por que você não coloca a imagem lá no computador? É que boa parte das coisas que vão entrar na tela do computador, às vezes vai ser rodada 1 mês depois, entendeu? Nós aproveitamos que estávamos fazendo esse efeito especial da tela do computador para fazer o porta-retrato com a foto. Aí você pensa, pô, você podia ter posto essa foto antes, né? Pois é. Como tínhamos o problema com a agenda, não conseguimos reunir o pessoal para fazer essa sessão de fotos para colocar nos porta-retratos durante a série, que tem um porta-retrato aqui, outro lá e tal. Então nós tivemos que usar também os efeitos especiais para compor o porta-retrato em cima da mesa do pai da Liz. Desculpa te ligar essa hora, mas... Nada disso, minha filha. Pode ligar a qualquer hora. Eu fico sempre feliz com as suas ligações.